Minutos de Fama especial BBB 24. Oferecimento Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Bonsex, todo mundo pode, todo mundo usa. Está no ar mais uma edição do 5 Minutos de Fama, especial Big Brother Brasil 24. Nessa segunda-feira, começo de semana e também começo do mês de abril, a gente já abre a edição falando sobre a eliminação da Fernanda. Ela foi a 15ª participante a deixar o confinamento na noite de ontem e saiu, gente, com 57,09% dos votos. Ela foi para esse paredão indicada pela casa, pelos votos da casa. E ela também enfrentou nesse paredão a Giovana, que teve 37,85% dos votos, e a Bia, que teve 5,06% dos votos. Ao todo, foram computados 98.258.688 votos. As primeiras pesquisas que a gente acompanhou ao longo da semana já apontavam a Fernanda como sendo a grande eliminada. E claro, se a gente for buscar na trajetória da Fernanda, a gente vai ver que ela teve altos e baixos dentro da casa. No primeiro momento, ela foi até chamada de vilã, foi considerada como a vilã da edição. Aí depois deu uma melhoradinha, depois começou a botar as garrinhas de fora novamente, aí deu uma desacelerada. E foi exatamente essa questão da desacelerada que pesou bastante para Fernanda. Bom, de um modo geral também a gente pode falar que além desse rótulo de vilã, que ela começou a edição e os seus altos e baixos, também pesaram muito os discursos e algumas falas que ela teve lá dentro do confinamento. Ela teve algumas falas desagradáveis em relação ao Davi, também teve falas desagradáveis em relação à Bia. Ela chegou a chamar a Bia de dodói mental, que teria problemas mentais, e também uma outra fala dela que causou bastante polêmica aqui fora, principalmente na internet, que foi quando ela disse sobre as mães que às vezes ficam nervosas e têm vontade de jogar seus filhos pela janela, ainda que seja uma fala no sentido figurado, e isso pesou pra caramba pra Fernanda. E eu já tava até começando a gostar da Fernanda, viu? No comecinho eu tava implicando um pouco, mas assim, eu gostei do jogo dela. Eu acho que ela foi uma das poucas participantes que conseguiu compreender a dinâmica do reality. Ela jogou bem pra caramba. O próprio Tadeu citou isso no discurso dele, que ela foi uma grande jogadora. E assim, infelizmente acabou caindo nesse paredão e saiu. Acho que ela poderia ter ficado um pouco mais. Quem deveria ter saído era a Giovana, mas infelizmente essas falas da Fernanda acabaram pesando bastante. Bom, como eu falei aqui do discurso do Tadeu, ele citou uma série de filmes nessa eliminação. Esses filmes aí foram costurando algumas situações em relação à eliminada Fernanda, mas ele ressaltou nesse discurso dele que a queda que a Fernanda teve, dentro do jogo, se deu a partir do movimento de desaceleração. E realmente, ela, como eu falei, ela começa o jogo lá em cima e tal, e de repente a gente viu a Fernanda pequenininha, cada vez mais na cama, cada vez mais dentro ali do quarto Gnomos, cada vez mais introspectiva, e ela acabou sumindo no jogo. Ela acabou jogando de uma forma quase que invisível. E o Tadeu também citou isso no discurso dele. O programa está em modo turbo, então essa eliminação foi bastante rápida, não teve tempo de muitas despedidas, de muitos discursos, mas a Fernanda abraçou todo mundo. Ela não abraçou o Davi até fez um movimento para poder dar um abraço nela. Ela não abraçou o Davi, ela só encostou assim o ombro nele, mas ela abraçou a Bia. E também teve uma situação de descaso que eu percebi, que a Bia falou assim: olha, manda um abraço pros seus filhos, algo nesse sentido, e ela meio que respondeu seca assim e saiu. Claro que ela não queria muita intimidade com a Bia. Lá no palco da eliminação, ela recebeu muitos elogios do Tadeu. O Tadeu falou que ela foi uma excelente jogadora, que ela jogou bastante o tempo todo, mas que realmente aí ele voltou a falar que essa redução da intensidade dela dentro do confinamento, da maneira de jogar, dessa coisa mais introspectiva, acabou fazendo com que
acontecesse a queda dela. O Tadeu usou duas palavras bem interessantes para ela, que foi a questão da transparência, né? Da maneira como ela jogava e também da espontaneidade, que eu também concordo com o Tadeu. Acho que ela foi transparente, sim. Ela jogou bastante com a espontaneidade. Claro que em alguns momentos ela fez ali aquele papel de duas caras, né? Naquela conversinha com o Davi, em algumas aproximações forçadas com o pessoal do grupo Fadas, mas assim, tudo isso fazendo parte do jogo. Tudo isso foram movimentos essenciais dentro do jogo. E aí, como eu disse, ele terminou falando que ela foi uma excelente jogadora e que aqui fora as coisas vão ser diferentes, né? Apesar desse grande tribunal injusto que é a internet, muitas situações foram levantadas em relação a Fernanda, em relação às suas falas, mas aqui fora a coisa é bastante diferente e, como eu falei, mesmo tendo um pouco de simpatia por ela no começo, depois eu fiquei assim meio estranho, né, em relação ao jogo da Fernanda, comecei a não gostar muito, até comentei isso aqui no programa, mas claro, o que acontece lá dentro da casa, o que acontece no jogo, continua no jogo, fica no jogo e que ela tenha uma vida aqui fora de muito sucesso e muita prosperidade. Logo depois da eliminação da Fernanda, teve prova do líder, como eu falei aqui no começo, né, o programa já está em modo turbo, já está na reta final, então teve uma prova do líder, onde os 9 participantes da casa foram divididos em 3 grupos de 3. Eles jogaram uma dinâmica de sorte com obstáculos. Foi uma prova assim que eu achei bastante interessante, justamente por conta da rapidez dela, né? Foi tudo resolvido ali em poucos minutos. Era uma prova dividida em 2 fases, onde na primeira fase quem cumpria melhor os desafios no melhor tempo acabava levando. E quem levou o melhor tempo, quem cumpriu a prova no menor tempo, foi o trio Lucas Buda, Pitel e Giovana. Já na segunda fase, eles tiveram que fazer uma outra dinâmica também de sorte, bastante parecida com aquelas provas do bate-volta, né? Onde eles tinham que escolher uma mochila de entregador de delivery. Dentro dessa mochila, né, da marca patrocinadora, tinha que ter um card, e nesse card tinha que estar escrito ali que era o líder, que tinha ganhado o líder, enfim. E quem teve a sorte de ganhar esse card, de escolher esse card, foi a Giovana. Pela terceira vez consecutiva, ela ganhou a liderança. Não sei que sorte é essa que a Giovana tem, porque como jogadora, ela é muito ruim, ela é péssima. Eu concordo muito com a Bia quando chama a Giovana de planta, mas assim, em relação à sorte e a questão de número, né, ela dispara e ela consegue ir na frente de muita gente. Então ela conseguiu acertar essa prova, ela conseguiu escolher o número certo, ganhou a terceira liderança. Mas a boa notícia para todos nós é que a gente não vai mais ter festa do líder, ou seja, a gente não vai precisar mais escutar aquele playlist, aquela setlist chatésima que ela escolhia para as festas do líder. Então, pelo menos disso, a gente está livre. Mas logo, logo também vai ter uma outra prova do líder, porque o programa tá correndo, tá voando, e aí a gente vai ter um reinado muito pequeno. Bom, depois que a Giovana recebeu a liderança, teve aí a formação de um novo paredão. A Giovana colocou diretamente pro paredão a Bia, ou seja, ela acabou de sair de um paredão, não teve tempo nem de respirar, já entrou novamente num outro paredão. A casa votou na Pitel, exatamente a Pitel. Mais uma vez os gnomos já nem existe mais gnomos, né, gente? Eu acho que nessa altura do campeonato não tem mais gnomos e fadas, mas a casa acabou votando na Pitel e numa dinâmica que teve ali mesmo na sala, né, onde eles tinham que escolher livros, e esses livros tinham situações, tinham consequências. Só lembrando que essa dinâmica aconteceu com a dupla que ficou em segundo lugar, né, na prova do líder. Então, assim, essa dupla acabou tirando consequências. Quem tirou a consequência foi a Alane, que acabou sendo emparedada, infelizmente. Ela tirou o livro que tinha lá escrito a informação de que ela já estava no paredão. A Isabelle, ela ganhou a imunidade, que eu achei também isso muito legal. Ela conseguiu ganhar a imunidade e a Bia seguiu no jogo. O livro da Bia era seguir no jogo. Então, a pior consequência dessa dinâmica do livro foi a da Alane, que acabou indo pro paredão diretamente, sem direito a bate-volta, sem direito a nada. Então, mais um paredão formado, dessa vez com Alane, Bia e Pitel. Quem será que vai sair na próxima
terça-feira. O pessoal já começou a votar, eu já comecei a acompanhar durante essa madrugada algumas pesquisas. A coisa tá um pouco dividida, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma resposta muito em breve ao longo dessa segunda-feira. Acho que a gente já vai ter assim uma prévia, né? Lembrando que essas pesquisas não têm nada a ver com a votação que acontece no G-Show, são pesquisas paralelas só para a gente ter um parâmetro, né? Para a gente ter uma noção da aceitação do público, da popularidade, também da rejeição, mas assim, a coisa vai ser bem complicada, viu? E é pouquíssimo tempo para votar e é pouquíssimo tempo para eliminação. Então, nessa terça-feira tem eliminação e, claro, se tem eliminação na terça-feira, a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal na quarta-feira com a eliminada da semana, mais um paredão feminino. E quem será que vai sair na terça-feira? Será que vai ser a Lani? Será que vai ser a Bia? Será que vai ser a Pitel? Será que chegou a vez realmente da Pitel ir embora na sequência aí da Fernanda? Tudo isso a gente vai saber na edição de quarta-feira aqui do nosso 5 Minutos de Fama. Então, espero todo mundo na próxima quarta-feira pra gente falar sobre a eliminada da semana e segue o jogo no modo turbo. A gente se vê. Até lá!